Pronto, né, pessoal? Silêncio já está feito isso aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um pensador social chamado Robert Plowner. Ele que nasceu em 1929, viveu aí na transição do século XX para o século XXI, e vai trabalhar o conceito de alienação. Já ouviram falar dessa palavra? Alienação. Alienação, o sentido dessa palavra é tornar-se estranho. E nesse contexto aqui é o processo em que o indivíduo se torna estranho a si mesmo no seu próprio trabalho, onde ele não se reconhece naquilo que ele produz. Por quê? Porque ele faz uma parte ínfima daquilo que ele produz. E aí o Robert Plowner vai estudar o processo de automação, que é a inserção da tecnologia no processo produtivo. E aí as máquinas e a tecnologia no processo produtivo vão alienando o indivíduo ainda mais. Mas ele percebe o seguinte: a partir do momento que o sujeito toma consciência do processo produtivo, da automação, do funcionamento das máquinas e de toda a produção das mercadorias da qual ele participa na produção, a alienação diminui. Aí tem um senso de propósito melhor no seu trabalho. E ele não se torna estranho de si mesmo ao trabalhar. Então a automação ela aumenta o controle do trabalhador sobre o seu processo de trabalho, desde que o trabalhador tenha consciência. Então aqui ele vai discordar de Karl Marx. Para Karl Marx, a automação, as máquinas, o processo produtivo, a fragmentação do processo produtivo. Antigamente um só indivíduo fazia a mercadoria, o produto. Ele extraía a matéria-prima da natureza, preparava a matéria-prima e transformava em alguma coisa. Por exemplo, um sapato. Ele fazia todo o processo produtivo. À medida que o tempo foi passando, com a manufatura, depois com a maquinofatura, isso foi se separando. Cada indivíduo passou a ser responsável por fazer uma parte do processo produtivo e ele não tinha consciência de toda a produção. Então ele foi se alienando do produto do seu trabalho. Ele foi tendo a sua consciência fragmentada, não mais percebendo o todo. Isso foi tornando ele estranho a si mesmo no processo produtivo e até na vida. O trabalho é uma parte, principalmente no mundo moderno e contemporâneo, fundamental da existência humana, porque é talvez onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo trabalhando. 8 horas por dia, no mínimo. Então você tem que ter consciência de como funciona esse processo, para que assim você possa ter mais autonomia diante dele, segundo Robert Plowner. Então em 1854, Karl Marx apresentou o conceito de estranhamento, que era a nação, ou alienação, quando o sujeito se torna estranho a si mesmo, quando ele não se identifica com aquilo que ele produz, quando ele percebe que aquilo que ele produz não está enriquecendo ele, mas enriquecendo o padrão. Então ele não está se realizando naquilo que ele está produzindo. Então é a nação do mundo em seus manuscritos econômicos e filosóficos. Em 1950 e 1960, a crescente industrialização da economia norte-americana levou a uma significativa reestruturação ocupacional da sociedade. Então, o processo produtivo foi mudando à medida que o tempo foi passando. Como eu disse, começa com o artesanato, o artesão fazendo tudo do processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto, a mercadoria. Depois vai havendo uma fragmentação, a inserção da máquina, a inserção da automação, da tecnologia e hoje a inteligência artificial. Isso tem que ser ainda mais. Então, em 1960, o conceito de alienação é importado para a sociologia norte-americana por teóricos aí da neomarxista escola de Frankfurt, da década de 20 na Alemanha. Em 1964, a obra de Robert Plowner redirecionou o foco dos sociólogos norte-americanos, mas também dos franceses e britânicos sobre alienação e automação. Então, a alienação não é um processo inexorável do sistema capitalista, ou seja, irreversível, onde o sujeito vai se tornar estranho a si mesmo e não vai se realizar no seu trabalho. Em alguns processos de automação, de industrialização, de inserção de máquina, maior conscientização dos trabalhadores. Por exemplo, no campo da química, a indústria química, no campo da indústria gráfica, no campo das comunicações. Outros, o sujeito se torna mais alienado. Por exemplo, na produção de automóveis, na produção de tecidos. Essas aí o sujeito não se reconhece no seu trabalho. E aí ele perde o senso de propósito, ele perde o senso de identidade, ele não se sente realizado naquilo que ele faz. O trabalho dele não se sente sentido, sem valor, ele não consegue enxergar valor naquilo que ele produz. Ele é mais descartado. De 2000 ao presente, organizações comerciais como a Apple e a Microsoft têm buscado empoderar os trabalhadores aí a usar processos de trabalho automatizados. Então, a Apple, a Microsoft, essas empresas hoje gigantescas, transnacionais, elas tentam hoje conscientizar os seus funcionários do processo produtivo.
produtivo, para que eles não se sintam alienados, estranhos ali trabalhando para satisfazer quem eles nem sabem. E enquanto eles não se satisfazem, não se realizam naquilo que trabalham. Então eles têm trabalhado, mas pode ser que é um processo mais sofisticado de alienação. Ele não vai trabalhar nessa perspectiva, mas pode ser que seja um processo mais sofisticado de alienação para manter os operários, os trabalhadores ainda submissos, sendo explorados, então produzem a riqueza do sistema e não usufruem dela. Então os trabalhadores em diversos setores experimentam vários níveis de alienação nos processos de trabalho automatizados. Os que não têm conhecimento ou controle sobre a tecnologia, eles têm altos níveis de alienação e insatisfação com o trabalho. Já os que têm conhecimento especializado na tecnologia, eles têm baixos níveis de alienação e mais senso de realização naquilo que fazem. Então o conhecimento da automação ele aumenta o controle do trabalhador sobre os processos de trabalho e reduz a alienação e dá mais satisfação ao trabalhador. Ele se sente mais realizado naquilo que ele está fazendo. Então a tecnologia pode aumentar a alienação? Sim. Mas se o sujeito tomar consciência do processo de automação, da tecnologia, das máquinas, do processo produtivo, ele consegue ter alguma autonomia de um centro de realização maior. Então a alienação existe quando os trabalhadores são incapazes de controlar os seus processos de trabalho imediatos. Quando eles não estão em consciência daquilo que estão produzindo. Quando eles não se sentem integrantes, quando não se reconhecem naquilo que produzem. Estão perdendo cada vez mais o controle sobre aquilo que ele produziu. Ele foi fragmentando, ele foi se tornando uma peça no processo produtivo e uma peça descartável. E aí ele não se sentia parte daquilo. Ele não se identificava com aquilo que ele produzia. E não se identificava com o seu próprio trabalho. E aí, isso causava sentimentos de infelicidade, de não realização, sentimentos depressivos aí, que levava o sujeito a ficar insatisfeito com aquilo que ele fazia, enquanto eu fiz. Então essa é a reflexão então Robert Glauber sobre a alienação, sobre esse processo da gente se estranhar, de não se reconhecer. Muitas vezes isso acontece também na religião e até na escola. E se vocês podem se sentir alienados, estranhos, não estão entendendo nada do que eu estou falando. Isso é um processo de alienação. Você participa, mas não se identifica com o que está sendo falado aqui. Não se reconhece naquilo que está sendo explicado. A mesma coisa acontece na religião. Os indivíduos podem frequentar a religião e se sentir alienados dela, não se identificar. E está ali mais por formalismo, por tradição, porque a família quer, exige, manda, obriga. Então o processo de alienação é mais extenso do que no mundo do trabalho e pode ter repercussões em outras áreas da nossa vida. E fatalmente tem. Especialmente nesse processo dos últimos que eu falei, que é o processo de escola. Aqui os alunos muitas vezes não se reconhecem nesse processo, o que está sendo produzido aqui, o que está sendo falado aqui. Vocês não se identificam, por isso que eu mando aí, lá no Nárnia, né? Porque isso aqui não faz sentido para vocês. Não vai de encontro com a identidade de vocês. Então, acaba que vocês não se sentem identificados, pertencentes a esse universo. A mesma coisa acontece na religião. A religião aliena, mas aliena com outro sentido também, principalmente. Ela aliena no sentido de te anestesiar e não te deixar perceber os processos que ocorrem na realidade e que muitas vezes são processos para nos manter dóceis, obedientes, enquanto somos dominados, explorados, oprimidos, usurpados de nossos direitos. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Está tranquilo? Entenderam? Vai fazer isso, mas